Senhor Jesus, obrigado porque fomos incluídos na tua igreja. Senhor, nós queremos nessa noite tocar no teu poder e na tua vinda. O Senhor nos chamou como essa geração que está correndo a etapa final para cooperar, para trazer o Senhor de volta. Senhor, nesta noite, abra o nosso coração para a tua palavra. Senhor, queremos ver o que o Senhor vê. Coloca em nós o mesmo sentimento que o Senhor tem em seu coração. Senhor, abençoa as nossas vidas. Queremos realmente tocar na tua presença. Ó Senhor Jesus, precisamos de ti, Senhor. Amém. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor toda semana nos traz uma palavra para nos encorajar, para nos dar uma direção. Eu não sei em relação à sua vida, mas quando nós ficamos sem a palavra do Senhor, nossa vida perde o norte. Muitas vezes nós damos tanta atenção para a nossa vida de alimentação física, mas não damos tanta atenção para a nossa vida de alimentação espiritual. Quantos aqui geralmente tomam café da manhã? Acho que poucos, né? Quantos aqui almoçam? Acho que todo mundo, né? Quantos aqui tomam algum lanche à noite ou jantam à noite? Então, todos os dias nós comemos de 2 a 3 vezes por dia. Graças ao Senhor, o Senhor tem suprido a nossa mesa e nós comemos todos os dias. E na vida espiritual, temos que também comer constantemente, irmãos. E não é só na reunião de sábado à noite ou domingo de manhã, mas todos os dias o Senhor nos dá a sua palavra. E nós temos que valorizar a palavra do Senhor em nossa vida. Isso muda a nossa vida. Isso dá sentido à nossa vida. Isso dá um norte para a nossa vida. E nós vemos que na vida da igreja o Senhor tem nos dado uma abundância da sua palavra. Os irmãos concordam? Amém. Precisamos valorizar essa palavra, irmãos. Nestes tempos finais tem tanta gente falando tanta coisa. Tem um bombardeio de informações a todo tempo. Se a gente ficar por conta de se atualizar constantemente com o que nós temos, a gente fica doido. Porque com tudo que nós vemos hoje, é difícil saber no que acreditar. As informações estão divulgadas em todos os lugares, diferentes fontes falam diferentes coisas, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, a única fonte fiel, verdadeira, é a palavra de Deus que nós recebemos. E hoje, nos tempos finais, o Senhor está nos dando uma palavra em relação ao seu reino, uma palavra em relação à sua volta, uma palavra que tem a ver não apenas em salvar o homem, mas em introduzir o homem no plano de Deus para que o Senhor possa voltar, para que o Senhor tenha uma igreja edificada. E a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o edifício de Deus. Nós somos o exército de Deus. A palavra dessa noite tem como título o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, irmãos, eu quero tocar no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também quero tocar na importância e no sentimento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Eu queria ler com os irmãos junto, o versículo 16 e 17. Queria convidar a igreja para ler junto esses versículos, para nós apreciarmos a realidade que tem nesses versículos. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Amém. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro falando da experiência pessoal que ele teve em relação a ver o Senhor na sua majestade. E Pedro tocou na essência, no sentimento, no encargo da vinda do Senhor. Ele também tocou no poder do Senhor. Essas duas coisas precisam impactar a nossa vida, irmãos. Às vezes, aqueles que têm um pouco mais de tempo com o Senhor passam a, talvez, eu me incluo nessa situação, não valorizar tanto o que nós temos. E caímos numa rotina. Passamos a virar cristãos que têm uma rotina, mas não tocamos no poder do Senhor. E talvez passamos a ter uma rotina, práticas, mas nós não estamos vivendo para a vinda do Senhor. Mas nessa noite o Senhor quer resgatar o sentimento de nós tocarmos nisso, irmãos. O Senhor é poderoso, majestoso e o Senhor está voltando. Essa tem que ser a nossa expectativa. A nossa vida não pode ser resumida apenas a cuidar das questões terrenas. A nossa vida tem que ser uma vida celestial. Uma vida de nós olharmos para o que Deus está olhando. Uma vida de nós tocarmos no que Deus quer fazer. E aqui, Pedro fala sobre conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, não segundo fábulas, não segundo histórias, mas ele mesmo tocou, ele viu o Senhor transfigurado. Testemunhas oculares da sua majestade. Nós precisamos ver o Senhor. Eu preciso ver o Senhor com os olhos espirituais. Qual foi a última vez que você viu o Senhor? Na sua glória, na sua majestade. Qual foi a última vez que você foi impactado pelo poder do Senhor? Qual foi a última vez que você sentiu que sua vida mudou, a sua atitude mudou, porque você tocou no poder que está no Espírito de Jesus Cristo? Irmãos, essas coisas precisam ser vivas na nossa realidade. E o Senhor nos dá isso na vida da igreja. E o Senhor também nos dá isso durante a semana, quando nós voltamos nosso coração ao Senhor. E quando nós somos íntimos do Senhor e somos levados pelo Senhor a um alto monte. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. O Senhor recebeu toda a honra e toda a glória. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Deus Pai proclamou dos céus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Pai tem prazer no Filho. E hoje nós estamos no Filho. Quer que o Pai se agrade de você? Viva em Jesus. Viva uma igreja intensa, porque a igreja é o Senhor. O Senhor, nosso aspecto de corpo. Nós somos parte do Senhor. Esteja no Senhor, no Espírito, e nós iremos agradar a Deus. Deus irá se agradar de nós. Esse é um princípio importante, irmãos. Jesus, quando estava aqui na terra, ele só se preocupava em agradar o Pai. A vontade não era a vontade própria dele, mas a vontade que ele cumpria era a vontade de Deus Pai. Tanto que em Mateus 16 nós vimos uma lição importantíssima para a nossa vida cristã, que é: se quisermos seguir o Senhor, temos que negar a nós mesmos. Ou seja, a vontade de Deus passa a ser a nossa direção. Eu posso ter a minha vontade, você pode ter a sua vontade, mas quando nós tocamos no Senhor, nós colocamos a nossa vontade debaixo da vontade de Deus. E Deus cumpre o seu propósito em nós e por meio de nós. E o Senhor foi o homem perfeito, homem-Deus. Uma humanidade completa e perfeita, mas ele também era Deus em todo o seu poder, em toda a sua majestade. Mas quando ele assumiu a forma humana, ele se esvaziou da sua condição de Deus, podendo fazer tudo, ele se tornou um homem e fazia tudo que Deus Pai ordenava a ele. Pensa em todas as vezes que o Senhor passou por acusações, por ofensas,
por tentações, ele foi humilhado. Mesmo quando o Senhor estava na cruz, o Senhor tinha condições de mandar uma legião de anjos para acabar com tudo aquilo ali, mas ele permaneceu na cruz, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Irmãos, essa é uma lição preciosa para nós que estamos vivendo na vida da igreja. A vontade de Deus é a nossa base. A palavra de Deus é a nossa direção. E o Senhor hoje está querendo nos transformar para que o nosso coração e nosso desejo seja um com o coração e desejo de Deus. E o que o Senhor quer fazer hoje é edificar a sua igreja. Nós vimos que durante a primeira porção de Mateus, vimos o Senhor fazendo muitas curas, salvando as pessoas, as multidões seguindo o Senhor, e o Senhor realmente curava, mas a partir do capítulo 16, 17, nós vemos uma mudança em que o Senhor começa a revelar a igreja, começa a revelar a importância de edificar a sua igreja. O Senhor é o Rei do reino dos céus, e no seu coração Ele quer salvar a cada um de nós. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas essa questão de chegar ao pleno conhecimento da verdade tem a ver com o Senhor quer edificar a sua igreja. Ele quer que todos nós sejamos incluídos na sua igreja para que possamos expressá-lo. Para que nós juntos possamos trazer a autoridade do Senhor. Possamos trazer a vida do Senhor como uma expressão aqui na terra. Para que todo mundo que olhe para a igreja veja o Senhor sendo expresso. E o Senhor, como homem, se submeteu para que tudo que ele fizesse fosse de acordo com a vontade de Deus Pai. E hoje, o Senhor é a nossa cabeça. Então, quando nós vemos essa voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, essa tem que ser a nossa realidade. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero que o Pai se agrade do meu viver, porque meu viver e o seu viver é um viver só. Isso é o que é viver no Espírito, irmãos. E viver no Espírito é nós sermos um com o Senhor, um com a vontade dEle, estarmos dispostos a abrir mão do que eu quero para desejar as coisas que o Senhor quer. E quando nós verdadeiramente tocamos da vontade de Deus, nós fazemos isso com alegria, irmãos. Nós temos paz em nosso coração. Seguir o Senhor, cumprir a vontade de Deus, não é um esforço natural da nossa parte de tentar fazer algo em nós mesmos, mas é uma questão de nós nos voltarmos ao nosso espírito, nós obedecermos a palavra do Senhor e nós perguntarmos para o Senhor o que Ele quer da nossa vida. E ao obedecermos a palavra do Senhor, nós somos abençoados e o Senhor se agrada de nós. E nós nos agradamos do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só. E como nós podemos nos agradar do Senhor? Desfrutar da presença do Senhor. Ouvindo a sua palavra, sendo um com Ele, servindo na vida da igreja, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, orando pelas pessoas, porque só assim o Senhor consegue trazer o seu reino, irmãos. Então, nessa noite, o Senhor quer que nós toquemos nesse aspecto do coração do Senhor. Vamos para Mateus 17, que fala sobre a passagem do Monte da Transfiguração. Antes de entrar aqui, Pedro falou sobre ser testemunha ocular da sua majestade, de ver o Senhor. E em Hebreus fala que o Senhor fala por meio do seu Filho. Então, ver e ouvir é termos uma experiência pessoal com o Senhor. Ver o Senhor e ouvir o Senhor. E aqui nessa passagem nós vamos ver algumas questões relacionadas a isso. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Esses 3 discípulos eram 3 discípulos mais próximos do Senhor. O Senhor chamou 12 discípulos, então 3 de 12 nós temos 25% dos discípulos que tiveram uma experiência especial. Uma experiência de intimidade, uma experiência poderosa, uma experiência única. Irmãos, que tipo de discípulo nós queremos ser do Senhor? Todos nós fomos chamados pelo Senhor. Todos nós seguimos o Senhor. Então todos nós somos discípulos. Se nós somos salvos,
Se nós cremos no Senhor, se estamos reunidos na vida da igreja, todos nós somos aqueles que seguem o Senhor. Mas o Senhor chamou 3 dos seus discípulos mais próximos para levar eles a um alto monte e ter uma experiência diferente. Precisamos buscar esse tipo de intimidade, esse tipo de experiência, irmãos. Nessa noite, o Senhor quer nos despertar para nós aprofundarmos a nossa busca espiritual, para nós sermos um discípulo íntimo do Senhor. Porque é só nessa intimidade que Deus se revela de maneira especial. Uma das coisas que nos ajuda em relação a isso é a nossa comunhão matinal. Várias vezes nós vemos os exemplos do próprio Senhor, dos próprios servos de Deus que acordam cedo para ter comunhão com o Senhor. Irmãos, vamos valorizar a comunhão pessoal com o Senhor. Vamos valorizar a palavra do Senhor, para sermos íntimos do Senhor. Além de separar um tempo específico para nós buscarmos o Senhor, lermos a palavra, durante todo o dia, nós podemos e devemos ter comunhão com o Senhor. Não apenas nas grandes coisas, nas grandes crises, nas grandes decisões, mas nas pequenas coisas também, irmãos. Uma coisa que eu tenho experimentado é sempre buscar consultar o Senhor. Nas grandes coisas, obviamente, mas também nas pequenas coisas. Isso é compreender a vontade do Senhor. Isso é viver no Espírito. O apóstolo João, ele era tão próximo, ele até mencionado como o discípulo que o Senhor amava, ele se reclinava no peito do Senhor. Irmãos, vamos ser próximos do Senhor. O Senhor só vai contar as coisas mais íntimas para aqueles que são mais próximos. Isso é deixar de termos uma vida de multidão, ou de seguir o Senhor de longe, ou de seguir o Senhor e ouvir de vez em quando ele fala alguma coisa, versus ser um discípulo íntimo do Senhor. A ponto do Senhor chamar esses 3, para que ele pudesse mostrar algo especial para eles, relacionado à sua glória, relacionado ao seu plano e ao seu reino. Esse alto monte significa um lugar afastado da influência terrena, um lugar celestial. Tem muito ruído na nossa vida. Tem muitas coisas que muitas vezes nos perturbam. E não é nem uma questão de pecado. Pode ter pecado, nós temos que tratar os pecados, nós temos que confessar nossos pecados, mas às vezes, irmãos, o nosso próprio dia a dia nos leva a ter uma vida de correria, acontecem tantas coisas que a gente fica só na esfera terrenal, só nos preocupando com as minhas coisas e coisas importantes, coisas do meu trabalho, da minha família, problemas que eu preciso resolver, e nós temos que ser diligentes para cuidar das nossas coisas, mas temos que aprender a viver na região celestial, irmãos. Esse alto monte quer dizer que nós estamos buscando as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui na terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta. Nós somos introduzidos na morte, mas também nós tivemos a ressurreição. E o Senhor hoje está numa região celestial. Cantamos alguns hinos, né? Falando sobre essa posição do Senhor. E o que aconteceu? Aconteceu algo extraordinário. O Senhor foi transfigurado. E olha o aspecto do Senhor. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui o Senhor se revelou de maneira diferente, de maneira especial, comparando com o Senhor que eles viam até então. O Senhor até então era um homem, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o rei, mas não tinha se revelado ainda nesse aspecto de mostrar a sua glória, o seu poder. O Senhor é completo, meus irmãos. O Senhor tem todos os aspectos necessários para nos salvar e nos conduzir à glória e nos conduzir
para nós reinarmos junto com Ele. Então, aqui nós vemos um Senhor cheio de majestade, cheio de poder, um Senhor extraordinário, um Senhor que mostrava o que estava dentro dele. E um paralelo que nós podemos ver é em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Olha o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Aqui nós temos um Senhor no seu poder, na sua autoridade. Aqui nós temos um Senhor já no aspecto de reino, de rei. Irmãos, nós temos que tocar nesse Senhor majestoso, glorioso, esse Senhor poderoso. Quando nós vemos esse Senhor, a nossa vida muda, a nossa atitude muda. O nosso viver muda, irmãos. Esse aspecto do Senhor, quando ele é transfigurado, mostra que o Senhor quer nos conduzir para sermos pessoas que tocam e expressam a glória de Deus. Tem um poder extraordinário no Espírito que nós temos, irmãos. Tem uma autoridade máxima no Senhor que nós temos e expressamos. Precisamos tocar nesse aspecto de Cristo, irmãos. Claro, tocamos no aspecto do Senhor, na questão de nos salvar, de nos limpar, de nos curar, mas nos libertar dos pecados não é o fim, é o requisito para que nós possamos viver para o reino de Deus hoje. Quando nós nos libertamos da opressão do pecado, o Senhor nos introduz uma experiência de sermos um com o seu reino. E esse poder que o Senhor tem, o Senhor deu à igreja, irmãos. A autoridade que o Senhor tem, o Senhor deu à igreja. O nome do Senhor tem poder. A palavra do Senhor tem poder. A palavra que o Senhor nos tem dado por meio dos profetas move, porque Deus está movendo as coisas. Nós não temos poder em nós mesmos, irmãos. Nada do que eu faço em mim mesmo tem condições de fazer algo para Deus. Mas quando eu toco no Espírito, quando eu toco na majestade, na glória, no poder do Senhor, e eu dependo dele, o Senhor faz coisas extraordinárias. Os irmãos creem nisso? Nós somos pó. Não somos nada. Mas no Senhor somos mais que vencedores. Os irmãos creem nisso? Tem experiências, irmãos, que nos levam lá para baixo. Nos sentimos inúteis, nos sentimos tão frágeis. Mas quando nós tocamos o Senhor, Ele nos levanta e fala para nós que a suficiência nossa vem dEle. O poder não é nosso, o poder é dEle. A glória é do Senhor. Essa é a beleza do Evangelho, do reino. Porque nós sabemos que tudo o que o Senhor faz, Ele faz por meio dEle mesmo, através de nós. Mas a fonte é o Senhor. Nós não somos capazes de nada, irmãos. Em nossa carne, em nossa capacidade natural. Mas quando nós tocamos no Senhor transfigurado e vemos isso, nós somos impactados. Ficamos impressionados. E precisamos ver o Senhor nesse aspecto, né, de resplandecer, o rosto dele resplandecendo como o sol e as suas vestes tornar-se brancas como a luz. E quando nós tocamos nisso, nós também passamos a expressar o Senhor nesse aspecto. Quando você chega em algum ambiente, o que acontece nesse ambiente? Vem luz ou fica mais escuro? Quando você vai para a rua para ter contato com as pessoas, o que acontece? As pessoas tocam no Senhor por meio da sua oração, por meio do seu testemunho. O Senhor quer nos levar a ter essa experiência. E apareceram 2 grandes homens de Deus nesse momento.
Um homem, Moisés, representando toda a lei. Moisés foi um grande homem de Deus. E outro grande profeta, o Elias, que representa todos os profetas. Estavam falando com ele. Na porção de Lucas, se eu me lembro corretamente, diz que estavam falando sobre a partida do Senhor, estavam falando sobre o que iria acontecer depois disso, estavam falando sobre assuntos do reino. Ou seja, esses dois homens foram preservados por Deus na questão do seu corpo, porque eles vão ter uma participação especial na volta do Senhor. O Senhor guardou o corpo de Moisés. E também Elias foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. Estes dois homens vão ser usados pelo Senhor como as duas testemunhas. A gente pode até ler isso. Apocalipse 11, versículo 3. Aqui diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Em Deuteronômio 34, nós vemos o caso específico de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Olha só, Moisés conduziu todo o povo para sair do Egito, no deserto, mas por causa de uma falha que ele teve, Deus não permitiu que ele entrasse na boa terra. Mas Deus tem uma comissão especial para Moisés. Moisés morreu, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e o Senhor mesmo, este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então Moisés vai ter uma participação especial. Ele apareceu aqui, né? Falando com o Senhor. E Elias, nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, Elias também subiu, de maneira especial. Então, esses dois grandes homens de Deus apareceram ali no Monte da Transfiguração, conversando com o Senhor sobre o que iria acontecer. Esses dois homens serão as duas testemunhas que irão participar durante esse período da grande tribulação, dando um testemunho. Pensa no Pedro, pensa no Tiago e no João. Os judeus conhecem toda a história do Antigo Testamento, conhecem a importância de Elias e Moisés. Pedro ficou animado, ficou impactado com isso. O que está acontecendo? Na verdade, eles estavam com sono, depois despertaram, né? Outro ponto, quando o Senhor nos leva a um alto monte, é melhor ficar acordado, né? Para nós vermos tudo. O Senhor quer nos despertar para nós termos uma revelação especial, para nós vermos aquilo que o Senhor quer nos mostrar. E Pedro ficou animado, né? E falou uma coisa sem pensar muito. Ele colocou Moisés e Elias no mesmo patamar do Senhor. O grande profeta, né, o grande líder do povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Ele falou: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Aqui, irmãos, nós vemos uma grande diferença entre o Senhor e os grandes homens de Deus no Antigo Testamento. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Então a lei foi dada no Antigo Testamento como um aio, como um guia para levar o povo de Deus a cumprir os mandamentos de Deus. Mas o povo não conseguiu cumprir isso. Então Cristo veio cumprir a lei para que nós não precisássemos mais nos esforçar para cumprir a lei em nós mesmos.
A única maneira de nós cumprirmos a lei de Deus e os mandamentos de Deus é nós recebermos Cristo como nossa salvação. Cristo como nossa base. E o Senhor cumpriu todos os preceitos da lei, para que nós hoje pudéssemos descansar nele, para que a lei seja cumprida em nós por meio dele. Então, comparar o Senhor como sendo no mesmo patamar de Moisés e Elias foi um erro. E aí desceu uma voz do céu, e uma nuvem veio envolvendo eles, que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, hoje nós estamos ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Todas as referências que nós temos são importantes, mas a base, o centro da nossa vida é o Senhor. Na vida da igreja, é o Senhor que fala. Claro, por meio dos seus profetas, mas nós ouvimos o Senhor. Isso também tem a ver, irmãos, com deixarmos de lado as nossas tradições, a nossa religiosidade, aqueles conceitos que nós temos que nos impedem de ter uma experiência nova com o Senhor. Então, Pedro, assim como Tiago e João, com certeza tinham uma bagagem muito forte relacionada à tradição judaica, a todos os mandamentos, ordenanças, e verem ali aqueles dois grandes homens, realmente era alguma coisa extraordinária. Extraordinária. Mas, irmãos, o Senhor queria dar uma nova experiência. O Senhor estava trazendo uma nova realidade, uma nova aliança, que era baseada no sangue dele, na morte e ressurreição dele, e ele estava dando a vida dele, para que hoje pudéssemos ter essa experiência de nós dependermos do Senhor para todas as coisas. O Senhor está fazendo algo novo, irmãos, nesta presente era. Vamos deixar de lado os conceitos, as tradições que às vezes nos atrapalham de ter uma experiência direta com o Senhor. E aí o Pai falou dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vamos abrir nossos ouvidos para nós ouvirmos o Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Moisés foi importante, Elias foi importante, mas o Senhor queria mostrar algo diferente ali. Que ali ele estava mostrando a glória dele, a majestade dele. E hoje o Senhor é o Rei do reino dos céus. Ele é aquele que nos motiva, nos direciona, nos salva, nos governa, para que hoje nós possamos ser um com ele, como a sua igreja. Os discípulos ouviram, caíram de bruços e ficaram tomados de grande medo. Você imagina a experiência impactante? Eu queria estar lá para ver. Mas hoje nós podemos ver, irmãos, com os nossos olhos espirituais. Na verdade, só fazer um parênteses, eu mesmo, quando leio a Bíblia, eu vejo algumas experiências e fico pensando: seria bom, né? Viver naquele tempo, ver as coisas. Mas, irmãos, nós temos o privilégio único de nós estarmos vivendo os tempos finais. Os irmãos entendem que nós temos a possibilidade real de sermos arrebatados vivos ainda? De nós vermos a segunda vinda de Cristo ainda enquanto estivermos nesse tabernáculo, nosso corpo físico? Claro, ninguém sabe exatamente quando o Senhor vai voltar. Só Deus sabe. Mas olhando para os sinais dos tempos, olhando para tudo que está acontecendo no mundo, estamos muito próximos, irmãos, da volta do Senhor. Estamos muito próximos da vinda do Senhor. Isso tem que queimar em nosso coração, irmãos. Não como espectadores que estão ali observando as coisas. As coisas estão ruins. Está complicado. Eu tenho um casal de gêmeos que fizeram 2 anos agora. Aí quando eu penso sobre como é que vai ser a infância deles, a juventude deles neste mundo caótico, a gente se preocupa, mas a salvação deles vai estar na vida da igreja, irmãos. De ouvirem a palavra, praticarem a palavra. Então, irmãos, neste tempo final, o que vai definir o cronograma da volta do Senhor é o quanto nós vamos pregar o evangelho do reino e sermos um com o Senhor para que Ele possa voltar. Então, quando nós olhamos para essa experiência, dá vontade
dizer, eu queria estar lá, mas o Senhor está nos mostrando algo especial em nossa vida, irmãos. Que nós estamos correndo essa última etapa, como esses trabalhadores da última hora, e nós temos o privilégio de poder acelerar esse cronograma e ver o Senhor ainda vivo. E tem uma nuvem de testemunhas hoje nos encorajando a prosseguir. Nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha, irmãos. E vamos ter uma experiência no Monte da Transfiguração, em que nós vemos o Senhor na sua glória. Aparece Elias, aparece Moisés, muito bom. Mas o Senhor é quem nos direciona. O Senhor é quem nos dá base para prosseguirmos. E o Senhor está nos falando fortemente hoje na vida da igreja, para nos dar esse senso de urgência, de nós termos uma experiência com o Senhor, para nós cooperarmos com Ele. Isso no aspecto como igreja, irmãos. Como igreja. E aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Vamos levantar e não temer. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A Elias e Moisés voltaram para o lugar onde Deus tem para eles, e ficou só o Senhor. E ficou só o Senhor. O Senhor nos quer dar uma nova experiência, irmãos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a sua fidelidade permanece para sempre, mas o nosso coração tem que ser renovado todos os dias, irmãos. Todos os dias. Vamos abrir em Romanos 10. Aqui no versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando nós cremos no Senhor, recebemos Ele em nosso espírito, crendo na sua morte, na sua ressurreição, nós somos salvos. E nós somos libertos da opressão da lei, porque o Senhor já cumpriu toda a lei. E como não pecar? Vivendo no espírito, vivendo em Cristo. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Irmãos, nós precisamos viver a justiça decorrente da fé. Hoje nós vivemos por fé. Não é uma questão de tentarmos praticar a lei, tentar sermos pessoas melhores, mas nós vivemos pela fé no Senhor. E quando nós vivemos pela fé no Senhor, Ele cumpre em nós a vontade de Deus. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós cremos no Senhor pela fé e nós somos salvos. Crer no Senhor, confessar com a nossa boca, crer no coração, é a única condição que nós temos para sermos salvos. Sermos salvos da morte eterna, sermos salvos dos nossos pecados, sermos salvos da opressão do inimigo. Esse é o evangelho que nos salva em nosso espírito, o evangelho da graça, irmãos. Todos os dias nós temos que tocar nesse sentimento de que, Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Eu confesso com a minha boca que eu preciso de Ti. Eu creio em meu coração, Senhor, que o Senhor me salvou. Isso tem que nos renovar todos os dias, irmãos. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Não precisamos viver confundidos se nós cremos no Senhor. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quando nós invocamos o Senhor, nós nos tornamos ricos. Ricos espiritualmente. Nos esvaziamos para o Senhor nos encher.
Quando nós levamos alguém a orar e invocar o nome do Senhor, essa pessoa é salva. O Evangelho salva as pessoas. Essas são as boas novas. Somos libertos do pecado, da lei, da exigência que a lei faz, que nós não somos capazes de cumprir, porque só no Senhor nós somos capazes de cumprir. Então, irmãos, vamos parar de tentar ser pessoas que cumprem as coisas baseadas em nossa própria capacidade. A salvação nossa está no Senhor. E aí, nós vemos o encorajamento. Uma vez salvos, vamos também levar essa salvação para outros. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como é que eu vou invocar o nome do Senhor se eu não crio no Senhor? Como é que eu vou crer no Senhor se ninguém me fala sobre o Senhor? Como é que eu vou ouvir se não tem ninguém pregando? A função da igreja hoje é pregar o evangelho, irmãos. É conduzir as pessoas a conhecerem o Senhor como Salvador. É orar com as pessoas. Primeiro nós tocamos na necessidade das pessoas. Pessoas com tantos problemas. O Senhor tratou muitas doenças, muitos problemas físicos, psicológicos. O seu ministério terrenal, ele se compadecia das pessoas. Quando nós tocamos na realidade humana das pessoas na rua, em nossa família, no convívio social, nós vemos o quanto o homem é carente do Senhor. Mesmo na nossa vida, quantas dificuldades nós temos, quantas fraquezas nós temos. Se nós que somos cristãos enfrentamos tudo isso, as pessoas sem Deus, que não creram no Senhor, por mais que externamente estejam bem, elas estão vazias por dentro, irmãos. E hoje a igreja tem a comissão de levar essas boas novas para as pessoas. Essa simples frase, eu posso orar por você, é poderosa, irmãos. Não precisa falar muitas coisas. Levar a pessoa a tocar no Espírito. Levar a pessoa a tocar em Jesus. A se abrir para o Senhor. Quando nós oramos pelas pessoas, nós transferimos a pessoa de esfera, de realidade. Agora, nós temos que estar no Espírito. Se eu estiver tocando no Senhor, na sua glória, eu vou poder transferir alguém para tocar nisso. Agora, se eu estou morto espiritualmente, eu até posso tentar orar pela pessoa, mas bem provavelmente não vai fluir muita coisa. Por isso que nós temos que cuidar da nossa condição espiritual, para que ao tocar as outras pessoas, elas possam sentir também a nossa experiência que nós temos com o Senhor. E como pregarão se não forem enviados? Nós somos enviados pelo Senhor. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, a comissão da igreja hoje é levar essas boas novas para as pessoas. É pregar o evangelho. É o evangelho completo de salvação, mas também o evangelho de transformação. E para finalizar a porção dessa noite, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Aqui diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Deus na sua essência é um Deus misericordioso, nos regenerou para uma viva esperança. A regeneração tem um objetivo, que é uma viva esperança. Nós não fomos regenerados apenas para sermos salvos dos nossos pecados, mas fomos salvos por causa de uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Hoje o Senhor quer salvar a nossa alma, quer transformar a nossa alma, quer nos tornar como Ele é, em sua natureza, em sua vida, no seu encargo, no seu propósito. Então o Senhor nos salva em nosso espírito para poder salvar nossa alma. E todos os dias o Senhor nos dá experiências de provação, de dificuldades. Ao servir o Senhor na vida da igreja, ao edificar a igreja, às vezes a gente tem conflitos entre os irmãos, porque a minha opinião é diferente da opinião do Maurão, e vira uma disputa, às vezes, de quem vai ter a sua opinião
implantada, irmãos, vamos deixar tudo isso. Vamos tomar a cruz. Vamos ser aqueles que recuam para o Senhor avançar. Isso quer dizer que a gente vai deixar de colocar o que nós pensamos? Não, temos que colocar, mas debaixo da cruz. E quando nós estamos olhando para o mesmo objetivo, as nossas questões tornam-se secundárias. Não importa se é a minha opinião do Maurão que vai prevalecer, importa que nós estejamos em unanimidade. Importa que o Senhor tenha o primeiro lugar. Se vai ser de um jeito ou de outro jeito, o Senhor vai conduzir. Então, na vida da igreja, o Senhor nos dá oportunidades para nós sermos transformados. Na nossa vida cristã, passamos por muitas provações para nos purificar. Eu vou dizer uma coisa. Claro, eu não estou falando de pecado. Se tem pecado, tem as consequências do pecado. Temos que tratar, temos que confessar. Mas, irmãos, no mesmo contexto, né, do homem prudente, do homem insensato, que constrói a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha, nós vemos tanto, né, o vento, as chuvas, as águas que vêm ali de baixo. Então, na nossa vida enfrentamos ataques do inimigo, enfrentamos provações que Deus permite para nos purificar, enfrentamos situações terrenas que acontecem, de doença, de dificuldade financeira, mas independente se é ataque satânico, que nós temos que batalhar todos os dias contra isso, independente se são circunstâncias da nossa vida que realmente nos levam a ficarmos oprimidos, ou se são provações que Deus nos permite para passarmos por experiência de quebrantamento, a nossa casa tem que estar sobre a rocha, irmãos. Nossa casa tem que estar sobre Cristo, sobre a palavra. Isso nos purifica, isso nos amadurece. Isso nos transforma para nós sermos essa igreja edificada. Então, nessa noite, o Senhor quer renovar nosso encargo por sua igreja, pelo Evangelho, para nós vermos um Cristo transfigurado, um Cristo poderoso, majestoso, glorioso. Nós não precisamos viver como pobres coitados. Nós somos aqueles que são liderados e conduzidos pelo Rei do Reino dos Céus. Temos que estar quebrantados, pobres em espírito, mas, irmãos, o Senhor hoje quer nos levar a uma experiência de vitória. O Senhor quer nos levar a ter uma experiência de glória, uma experiência de tocar na sua majestade, uma vida de poder. E muitas vezes o poder vem junto com uma experiência de fraqueza. Tem um hino que fala, perfeito é o poder na fraqueza. Que o Senhor, nessa noite, nos encoraje, irmãos, a nos levantar espiritualmente, que nossa alma seja governada, revitalizada com o poder do Senhor, e que o Senhor nos leve para um próximo nível nesse alto monte. Como igreja, nós vamos cooperar na edificação para que o Senhor possa contar com a Igreja Uberaba para ele voltar. Louvado seja o Senhor. Amanhã iremos ter uma outra porção na chácara, né, a parte 2 dessa palavra, mas por hoje eu creio que é o suficiente. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos leva a termos uma experiência num alto monte. Senhor, queremos ser como Pedro, Tiago e João, queremos ser íntimos do Senhor. Senhor, queremos te conhecer, sim, como um Salvador humilde, manso, que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Senhor é manso e humilde de coração, o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos salva, o Senhor é aquele que nos levanta. Mas, Senhor, também nós precisamos te ver como o Rei glorioso, como o Rei do reino dos céus majestoso, poderoso, que quando se revela a nós no alto monte, mostra tudo aquilo que o Senhor é.
Teu rosto resplandecente como o sol, tuas vestes como a luz. Esse Senhor que está andando entre os candeeiros de ouro, para trazer o teu governo à nossa vida, o teu governo nessa terra, Senhor, para edificar a tua igreja, para que o teu reino, a tua autoridade se restabeleça nesse mundo usurpado por Satanás. Senhor, nós queremos dizer, queremos participar da tua obra, queremos participar dessa edificação. Senhor, nessa noite, apresentamos a nossa vida a ti, do jeito que nós estamos, tal qual estamos, nós nos achegamos a ti, e pedimos para o Senhor nos dar essa experiência de nós vermos a tua pessoa nessa glória. Podemos até ver Moisés e Elias, mas sabemos que é o Senhor que tem a primazia em nosso coração. E queremos ouvir a tua voz, Senhor. Deus Pai está dizendo que tem prazer em ti. Senhor, nós queremos ser aqueles que são um com o Senhor, que estão dentro do Senhor, para agradarmos a Deus Pai. Senhor, queremos dizer, conte conosco, para que nós possamos cooperar contigo, como a tua igreja, para trazer o Senhor de volta. Senhor, estabeleça a tua autoridade sobre a nossa vida. Estabeleça a tua vontade como a direção para vivermos todos os dias. Senhor, para aqueles que estão desencorajados nessa noite, encoraja os irmãos desencorajados. Para aqueles que estão mornos, Senhor, traga o calor do teu espírito. Para aqueles que estão com sentimento de desamparo, de fraqueza, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nessa noite, nos transforma. Amém.